1 Samuel. Capítulo 23. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui, em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Mais uma vez, o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila. Massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote, traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá, de fato, conforme ouvi. Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez, Davi perguntou: os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zife. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zife para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel, e eu serei o segundo no comando, como meu pai, Saul, sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Zife, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Gesimom. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês. E, se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zife voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimom. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los.
chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de Engedi.